Olá, olá, boa noite. As definições de vender de verdade foram atualizadas com sucesso. Hoje eu tô aqui, tô fora da minha cidade, mas tá tudo certo, que a gente não pode deixar de fazer, gerar o conteúdo de qualidade para vocês sempre, hoje e sempre. E hoje eu quis trazer aqui 6 dicas para você vender melhor, para você mudar a sua trajetória em vendas, tá? Eu costumo notar dois pontos cruciais quando a gente fala de diferencial do vendedor. O que eu noto? Eu noto que o vendedor ele não alinha expectativas quando ele entra na empresa com os gestores imediatos, com os donos ou com o RH, quem faz a entrevista. Isso não acontece. E noto também que muitas vezes o gestor imediato ou até mesmo o RH não alinha essas expectativas também com o vendedor. Então, um entra pensando uma coisa, o outro recebe pensando outra coisa, e isso gera muita confusão no processo. Isso faz com que o vendedor rapidamente ele perca aquele ânimo, aquela vibe super positiva, e faz com que o gestor rapidamente desanime daquela pessoa, achando que de fato não fez uma escolha assertiva, que aquela pessoa ela não tinha um perfil, e é disso que eu vou tratar aqui hoje com vocês. Eu já comecei de imediato, já soltando conteúdo mesmo, acho que é super importante a gente já lançar o conteúdo, isso que é importante. Vai ficar 24 horas aí com vocês. Se eu conseguir salvar, se o Instagram permitir, der tudo certo, eu vou jogar no YouTube para vocês também, tá? Mas já queria dar aqui boa noite para Vitriol Comunicação de São Paulo, essa agência maravilhosa que está aí em parceria com a gente, a Rose da Medire, Jorge, meu parceirão, sou madrinha de casamento desse ser de luz aí, ó. Me aguarde, sou madrinha de verdade, hein? Edmilson Pereira, Valclécio, Zezinho, galera, fala de onde vocês são pra mim, coloca aí, pega o aviãozinho e chama todo mundo para poder assistir, porque essa live vai ser rapidinha, ela vai durar de 20 a 25 minutos, que o meu recado hoje aqui é rápido. Amanhã tem mais, amanhã a gente vai falar sobre seleção de vendedores, como se comportar na seleção e como você, gerente comercial, gestor comercial, RH que está selecionando, pode também se preparar melhor para poder identificar e minimizar o risco para uma equipe de vendas que você porventura esteja contratando. Mas vamos lá. Eu percebo 6 fatores e são 6 dicas que eu gostaria de dar para vocês com relação ao seu sucesso em vendas, ao diferencial. Se você está chegando na empresa agora, você pode chegar chegando, você pode chegar com o pé direito, com o pé na porta. Agora, se você já está na empresa, você pode mudar a sua trajetória. Ó, Zezinha de Pilar do Sul, interior de São Paulo, sempre presente aí com a gente, muito bom. Então vamos lá. A primeira dica que eu tenho para poder falar com vocês é com relação ao produto / serviço que você vende. Quando você entra na empresa, o seu foco precisa ser total em conhecer os produtos ou serviços da empresa na ponta da língua. É o momento que você tem para ganhar familiaridade com o seu produto, é o momento que você tem para começar a adquirir a crença de verdade naquilo que você vai vender, de experimentar, se for possível, né, aquilo que você vai vender, de vivenciar aquele serviço muitas vezes, porque alguns serviços são serviços que você precisa vivenciar e passar pelo processo. Isso vai te tornar mais seguro, isso vai deixar você mais confiante para as próximas etapas, para as próximas dicas. É um meio de você se autotreinar. Nem todas as empresas, elas colocam o treinamento de produtos à disposição. Muitas vezes você tem que pesquisar pelo Google, tem que olhar em sites de fornecedores, tem que se enfiar no meio lá, se intrometer, entender com o técnico como que funciona o serviço, ou então conhecer melhor o serviço ali, acompanhando quem faz o serviço acontecer. Então você precisa se familiarizar. E a empresa muitas vezes não dando esse recurso, você fica meio perdido. A empresa não me treinou, eu também não sei o que eu vou fazer. Então fica aquilo, eu espero a empresa me treinar, eu acabo não treinando e por fim você acaba se desmotivando, desanimando e desacreditando dessa profissão que é uma das mais bem remuneradas do mundo. Então o primeiro passo é você
conhecer produtos. Janaína, mas tem um mix gigantesco de produtos na minha empresa. Eu trabalho com mais de 9.000 itens. Procure entender, faça uma curva ABC dos produtos mais vendidos e conheça mais esses produtos e entenda os produtos premium, os produtos que não são commodities, aquele que todo mundo vende, o pãozinho da padaria, aquele que é básico, para você poder acrescentar vendas adicionais, para você poder melhorar seu ticket médio, para você ter um diferencial em relação aos outros vendedores, tá? Mas eu já tô passando o carro na frente dos bois, eu fico ansiosa aqui, falo mil coisas, mas vamos lá. A segunda dica é você saber trabalhar técnicas de venda e arte também. Então, venda é a junção de técnica mais arte. Primeiramente, você precisa ter a técnica. Se você já está familiarizado com o produto, se você já acredita no produto que você vende, se você já está confiante para poder sair para vender, ou para poder começar a abordar, você precisa entender melhor das técnicas de vendas. E aí a pergunta que eu te faço é: há quanto tempo... Oi, Adriana Preu, linda, saudade, quanto tempo, né? Eu preciso que você me diga, há quanto tempo você não lê um livro sobre vendas? Você não assiste um vídeo sobre vendas? Qual que é a sua vontade de permanecer estudando sobre isso? Você acha que você já sabe tudo? Você já está há 30 anos na profissão e acredita que já viu de tudo acontecer na sua vida? Então você precisa se reinventar. O vendedor hoje ele mudou. É um vendedor que precisa estar muito mais antenado. Existem hoje gatilhos mentais, técnicas de persuasão, palavras poderosas. Você tem que atuar conhecendo o perfil comportamental do seu cliente, porque hoje o cliente ele atravessa quase todas as etapas da venda sozinha com a internet e você só chega na hora que ele já está decidido. E se você não tiver técnica, se você não souber das técnicas, dos recursos disponíveis para poder entender e reverter a situação, você não vai conseguir fechar uma venda. Você não vai conseguir obter o resultado que você precisa, nem sequer a meta da empresa, porque eu considero diferente meta da empresa e a sua meta. Você tem que focar na sua meta. Se você está se balizando só na meta da empresa, você não está fazendo nada, você não está fazendo plus, você está sobrevivendo. Então, o importante é você treinar e ultrapassar todos os passos da venda, as técnicas de venda, tudo que você precisa aprender, acompanhando os 10 passos da venda. Gestão da emoção, né? Trabalhar autoconhecimento, inteligência emocional, identificar quais são as crenças que são limitadoras do seu potencial de venda, o que você tem que pode te sabotar, o que você está deixando de fazer por conta das coisas que você acredita, ok? Então, isso aí é importante. Depois você precisa ter um planejamento para poder melhorar a sua produtividade e você conseguir abordar cada vez mais. Depois você precisa saber abordar de forma tranquila, que estabeleça um conforto, um rapport, conexão, sintonia, sinergia com o seu cliente. Levantar bem necessidades, fazer as perguntas certas, ouvir a história do seu cliente, para aí sim identificar a necessidade dele ou encontrar a solução para o problema dele e oferecer uma proposta que valorize o produto que você vende, que ao mesmo tempo solucione e atenda a necessidade dele. Logo em seguida é a hora que a venda propriamente dita começa, que é a hora que você vai negociar. Então você precisa ter em mente tudo aquilo que você vai falar de barganha, de negociação, agregar mais valor ao seu produto sem necessariamente fazer uso do recurso desconto, ok? Após isso você parte para o fechamento. E fechamento é a consequência dos outros passos bem executados, sim, mas existem clientes difíceis, clientes indecisos, clientes que saem para comprar exatamente no final do mês, porque sabe que esse é o momento onde o vendedor ele vai dar mais desconto. E aí você precisa de técnicas para poder levar o cliente a tomar essa decisão, para ele só não comprar de você se de fato ele não for o decisor e não tiver condição de tomar a decisão naquela hora, ou se realmente ele não tem condições para poder adquirir esse produto ou serviço. Mas não acabou. Aí você tem o pós-venda, que muita gente não faz porque tem medo de ter executado os passos anteriores de forma equivocada. E o pós-venda, ele te dá indícios e te dá dicas de como você vai traçar a estratégia para o mês seguinte, baseado nos relatos dos seus clientes.
Seus clientes vão dizer se está tudo certo, se o produto foi a contento, se está funcionando, se está ok, se o serviço realmente teve o resultado que ele esperava. Agora também, por fim, e não menos importante, tem o pós-não venda. O pós-não venda nada mais é do que você saber daquele que gostou, fez a cotação com você, mostrou interesse e não fechou. Por que ele não fechou? Quais foram os motivos que impediram esse cliente que chegou quase na portinha do seu funil de fechar com você? E aí que tá. Esse também é um elemento fundamental para você voltar e traçar a sua estratégia para o mês seguinte. Para você, de fato, ir melhorando a cada dia mais. Não se preocupar em ser o melhor, se preocupar em melhorar todos os dias, ok? Então, se você domina essas técnicas de vendas, e eu não falei de carteira de clientes, eu não falei de venda adicional, eu não falei de upsell, eu não falei de cross-sell, que tá tudo envolvido nesse bolo aí, mas tem muita coisa. Mas você dominando o básico, você já tem condições de colocar a sua arte nesse básico. O que é sua arte? É o seu jeitinho de vender, a forma com qual você encanta o seu cliente, que alguns chamam de superpoder, outros chamam de o jeito de atender, outros chamam de sua arte, e cada um tem o seu jeito. Então, essa é a segunda dica. Além de conhecer o produto, você precisa aliar técnica de venda com arte. O terceiro ponto são os processos. Você chegando na empresa ou você já na empresa, você precisa dominar todos os processos. Você precisa entender quais são os processos que você, vendedor, precisa percorrer para que a venda saia redonda e chegue no seu cliente de forma redonda. Não é só a partir do momento que você vendeu e entregou e tá tudo certo. Você tem que acompanhar se chegou, você tem que acompanhar se faturou certinho, tem que acompanhar a data do pagamento, o ciclo de compra daquele cliente, os processos que estão envolvidos para a compra daquele produto, chegada, entrega, como que isso vai funcionar. Os processos numa empresa são muito importantes, porque se o vendedor não conhece, não domina, ele pode cometer erros operacionais. E esses erros operacionais, eles interferem diretamente no cliente, porque o cliente vai ficar insatisfeito, mas também atrapalham a lucratividade da empresa. Consequentemente, se as empresas têm processos bem definidos, de uma tabela de comissionamento legal, uma política de comissão já bem estruturada, no seu bolso também, porque se você errou, você não tem direito de receber comissão, você concorda? Então, é fechar a venda de forma completinha. O terceiro passo é você entender indicadores comerciais. Muitas vezes a gente acha que isso fica na mão do gestor comercial e não é assim. Um vendedor de verdade, um vendedor que ele preza aquilo que ele está fazendo, que ele entende a missão dele enquanto profissional, ele tem que ter os indicadores na ponta dos dedos e na ponta da língua. Ele tem que saber qual que é o valor que ele precisa fazer para poder ter o dinheiro que ele quer no final do mês. Quanto que por dia ele vai ter que fazer para poder levar um mês tranquilo, trabalhar de uma forma onde ele não perca energia física, mental, até espiritual, para poder atingir esse objetivo. Ele precisa planejar para buscar meios de entender quantas vendas adicionais, como aumentar o ticket médio, qual que é a média de desconto que ele está dando, quantos orçamentos ele tem que fazer para poder gerar o faturamento que ele vem gerando e aí ele traçar uma estratégia de aproveitamento melhor desses orçamentos versus o faturado. Ele precisa entender quais são os produtos que ele tem mais facilidade de vender, o que ele pode fazer para poder começar a vender aqueles que ele ainda não está dando foco, para isso aumentar o resultado dele. Então, são vários indicadores que você precisa ter para você poder avaliar os seus resultados, o seu comparativo do faturamento desse mês em relação ao mesmo mês no ano seguinte, do mesmo período desse mês em relação ao mesmo período do mês passado, como que funciona as épocas do ano, se os seus produtos são sazonais e tem uma época do mês onde eles vendem mais, então o que você pode fazer para garantir que o seu resultado não caia nesses meses em que as vendas teoricamente seriam piores. Olha quanta coisa que a gente tem para fazer antes de reclamar da empresa, antes de reclamar dos processos, antes de reclamar dos clientes. E a gente fica aí, ligado nesse monte de problema, esquece que tem um monte de solução e que a gente não enxerga, que a gente não consegue ver, porque a gente está tão bitolado ali no problema, que isso não apaga da mente da gente, a gente só fica focado nisso e não enxerga a solução. Vim aqui hoje para dar 7 dicas para solucionar. A quarta dica é com relação, já falei de produto, técnica de venda mais arte,
já falei de processo, já falei de indicadores. A quinta dica está relacionada ao seu mercado. Como é o mercado? Como é esse ramo que você trabalha? Como que funciona? Quem são seus principais concorrentes? O que essa galera está fazendo? O que você pode ter de diferencial? Se são os mesmos produtos, eu acho que eu já até falei isso daqui. Se são os mesmos produtos, o que a gente pode fazer para poder ter um diferencial no atendimento, na experiência do cliente, na explicação desse produto? Porque normalmente quando você tem o mesmo produto que o seu concorrente, o que vem a ser o seu atendimento é a forma com que você ensina para o seu cliente. Como é esse mercado? Quem está liderando? O que essas pessoas estão fazendo? O que eu tenho para o momento? Se eu sou líder, como eu vou trabalhar para não perder essa liderança, para não deixar essa liderança escapar das minhas mãos? Se eu não sou líder, então qual é o meu perfil de cliente ideal? O perfil de cliente que eu possa atacar e que vai atender exatamente ali aquilo que eu preciso. Quais são as características que eles têm, aonde eles estão, se são homens ou mulheres, o que eles valorizam, o que eu resolvo e soluciono para eles. Então, se você entende bem o seu mercado, se você conhece bem tudo que está acontecendo, tudo que interfere, né, fazer uma SWOT do seu mercado aí, entender quais são as forças, as fraquezas, as oportunidades, as ameaças, e entender o que você pode fazer nesse meio todo para poder esgotar as possibilidades dentro do negócio que você tem, tá? A sexta dica é muita coisa, gente. Eu anotei aqui, fiz uma colinha. Já dei um treinamento hoje, estou aqui. Na realidade, eu já dei 2 treinamentos hoje e eu estou aqui na live aqui fazendo e fiz uma colinha aqui, porque eu sempre entrego mais. Eu prometi 6, mas eu vou entregar 7, porque eu acho importante a gente dar mais do que a gente promete aqui. Vocês ficam felizes e eu também, né? A Janaína tá falando aqui: sempre me preocupe e pergunte se existe alguma dúvida sobre as minhas explicações. Perfeito, porque muitas vezes o cliente ele tá cheio de dúvidas. Você tá tão acostumado com jargões técnicos, você tá tão acostumado em falar aquilo que é técnico, é tão prático para você, que você esquece que o cliente ele não entende nada daquilo. É um absurdo, mas ele não entende nada. Então, menos é mais. A simplicidade está acima de qualquer coisa. Fale simples, seja simples, vocabulário simples. O menos é mais, tá? Vamos para a sexta dica. A sexta dica está ligada a comportamento. Hoje, vendedor também tem que ter, além da inteligência emocional, características comportamentais que ajudem ele a chegar mais fácil no resultado. Ele tem que ser orientado para resultado. Ele tem que buscar constantemente o conhecimento. Ele tem que ser autodeterminado. Ele não pode esperar que essa determinação ela venha de fatores externos, criação do filho, casamento, não sei. Tem que ser para ele, tem que ser metas dele. Ele tem que ser uma pessoa focada, que não se desestabiliza, que lide com as coisas que ele controla e não com o que está no outro, não o resultado do outro, não a concorrência. Ele tem que conhecer isso tudo para ele poder se sentir mais seguro e dentro disso ele fazer aquilo que é necessário para ele. Ele não pode simplesmente se estressar por conta de um dia que foi ruim. Ele tem que saber lidar com nãos e acima de tudo ele tem que saber falar nãos, porque quando a gente fala sim para o outro querendo dizer não, você está dizendo não para si mesmo. E a gente muitas vezes acaba deixando a vontade do outro prevalecer e a gente se colocando em segundo plano. Isso não é legal. Todo mundo fala que vendedor bom é aquele vendedor que tem um temperamento difícil. Eu discordo. Vendedor bom é aquele vendedor que acompanha essas 6 dicas que eu deixei aqui. Essas 6 dicas que eu acho que são super valiosas. Se a empresa não te dá estrutura, se a empresa não te dá ambientação, integração, treinamento inicial, ou você já está na empresa há muito tempo, está querendo uma reciclagem, está querendo dar aquela oxigenada, faça você mesmo esse autotreino. Se coloque para treinar dentro desses 6 parâmetros. Eu acho super importante você pensar que não depende nunca do outro, sempre depende de você. Porque quando a gente coloca todas as nossas expectativas no pote dos outros, a gente fica inerte, a gente para de crescer, a gente para de evoluir. O nome disso é zona de conforto, a gente fica quentinho no local que não vai levar a gente a lugar nenhum, só vai deixar a gente confortável. E eu acho que quem quer mudança, quem quer resultado diferenciado, não quer ficar nessa zona de conforto, quer se desafiar, quer passar pela porta mais estreita, quer o caminho de maior atrito. É difícil, é complicado, mas tudo é difícil. Tudo é complicado, porque você está arrasada ou você está atrasada, Lucimar?
Boa noite, lindeza, tudo bom? Mentor Luiz Lopes, boa noite aí também. E um monte de gente aqui, eu não enxergo muito bem de longe, que eu tô com o celular aqui segurando. Ingrid da América Contabilidade, lindeza. Tô vendo que tem gente da Carol lá de Minas Gerais, eu tô hoje no Espírito Santo, mas estamos aí, firmes e fortes no processo. E eu queria agora deixar a última dica. A última dica é com relação à cultura organizacional. As empresas, elas têm um jeitinho de ser, elas têm o DNA delas. Muitas vezes esse DNA é super legal, é super ok, você fica envolvido, você fica feliz, você fica uhul, mas muitas vezes a cultura ela é pesada, ela já vem de uma galera mais antiga, ela está impregnada de coisas que não são tão legais e a empresa tem um super potencial. Só que os vendedores eles acabam sendo mortos no ninho por sabotagem de outros, por interesses de outros, os outros vendedores quererem ficar na zona de conforto e ver uma pessoa nova chegar e não querer esse desenvolvimento. O que cabe a você? Não esperar de forma nenhuma que outras pessoas façam por você aquilo que só você pode fazer. É você ter proatividade, buscar você o conhecimento, buscar você tirar as dúvidas, eleger dentro daquela empresa um mentor e ter bom senso. Primeiro observar se aquela pessoa, por um tempo, se aquela pessoa realmente ela sabe do que ela está fazendo, se realmente os processos que ela está fazendo são adequados, conversar realmente com quem entende, faça um tour pela empresa, passeie por todos os setores, peça autorização, claro, veja se é possível. Fala, eu quero entender como funciona tudo para eu poder saber o processo, como eu preciso trabalhar, como eu preciso fazer. Isso já te dá mais tranquilidade. Quando a gente entra numa empresa é muita informação, a gente quer ver tudo ao mesmo tempo. Quando a gente já está na empresa e a gente quer mudar a nossa, né, eu quero fazer diferente, eu quero mudar, eu quero recomeçar, tudo é possível, mas só depende de você. Não fica esperando alguém fazer alguma coisa por você. Quem tem que cuidar dos seus resultados é você. Quem tem que pensar em estratégias diferenciadas para poder conseguir resultados diferentes é você. Claro que um gestor, quando ele é treinado, quando ele é capacitado, quando ele sabe do que ele está fazendo, ele pode te ajudar sim, sem problema nenhum. Ele pode chegar e fazer uma estratégia com você, fazer um plano de desenvolvimento individual, fazer um planejamento estratégico comercial, mas nem tudo é um mar de rosas, nem todas as empresas são assim e a gente sabe disso. Então essa live de hoje é para poder colaborar com quem está sem norte, com quem precisa de fato estabelecer metas bem definidas para alcançar resultados. Está tendo uma empresa que tem muito potencial, mas está desistindo porque está colocando no pote dos outros a responsabilidade. Então a dica é: se autorresponsabilize, não deixe que a cultura interfira no seu desenvolvimento, crie você o seu jeito de trabalhar, claro que sempre balizado pelas regras da empresa, pela missão, pela visão, pelos valores. Se a empresa não tem isso escrito, se ela não tem isso bem claro, você vai perceber através da cultura da empresa o que é importante. Se você não conseguir perceber, pergunte ao dono. O que é mais importante para você? Se o dono não for acessível, pergunte ao seu gestor imediato, a quem você considera uma pessoa que está ali há muito tempo, que percebe a empresa de uma forma mais coerente. Sai fora de gente que reclama, sai fora de gente que fofoca, sai fora de gente que fala mal da empresa. Tenha você as suas percepções. Já está na empresa, já acha que está impregnado, começa de novo. Chega amanhã ignorando qualquer coisa que alguém está falando de mal dessa empresa e começa a traçar a sua rota de sucesso. Você esgota as suas possibilidades, para de sobreviver e de dar onde que vem nesse mundo para passear. A gente não está aqui a passeio, a gente está aqui para poder fazer a diferença. Ó, tem uma pergunta aqui. A empresa pode falir, mas o conhecimento que você obteve por fora e até mesmo por dentro da empresa, ninguém vai poder tirar esse conhecimento. Acho perfeito o que você falou, porque conhecimento ele não ocupa espaço. Independente do que você aprenda, você está aprendendo é para você, é para a sua vida. Você vai carregar essa bagagem para o resto da vida. E se você pegar esse conhecimento e colocar ele em prática, aí que você vai brilhar. Porque isso aqui que a gente está fazendo hoje, se vocês não colocarem isso em prática, se vocês não absorverem nem 1% disso para amanhã, daqui a pouco vocês vão esquecer. Hoje vocês estão no pico, daqui a pouco vocês entram no platô, daqui a pouco vocês começam a esquecer novamente. Então, conhecimento é perfeito, mas a aplicação dele é fundamental. Então, não deixa isso passar, não deixa isso se esgotar.
A Ingrid está perguntando: o que você acha de um escritório de contabilidade ter um departamento de vendas? Eu acho perfeito, porque o escritório de contabilidade ele também funciona através de venda. Nada acontece até que uma venda aconteça. Né? Então, tudo começa a partir das vendas. Tudo funciona a partir do momento que você vende. E contabilidade é serviço. O que você presta hoje é uma assessoria contábil. Isso é um produto. Isso gera um resultado para o seu cliente. Isso gera uma economia. Isso gera tranquilidade. Isso gera segurança para ele. Isso resguarda ele de coisas que ele pode vir a sofrer se ele não tiver uma assessoria que esteja ali atenta às necessidades dele. Então, uma equipe de vendas é fundamental no seu trabalho. Você pode começar pequenininho com o vendedor. Você mesmo pode se tornar a própria vendedora da sua empresa. E depois você ir passando esse conhecimento, essa experiência sua para uma equipe. E aí você vai desenvolvendo, quando você vê, você já está com uma equipe enorme. Tem que ter sim. Acho que toda empresa tem que ter uma equipe de vendas. Toda empresa funciona porque existe vendas. Não conheço nenhuma empresa que não vende. Qual é a empresa que não comercializa alguma coisa? Então, a gente parar para pensar que vendas existe em tudo que a gente faz, em todas as empresas, de todas as formas, né? Se alguém quiser fazer mais uma pergunta, estou aqui à disposição. Outra coisa, eu tô muito preocupada aqui, porque eu sei que algumas pessoas que curtem, acompanham, eu acho super legal, e eu tô vendo que tem gente que quer perguntar e não pergunta. Se não quiser perguntar aqui na live, porque eu respondo mesmo, eu falo ao vivo e a cores, pergunta via direct, eu respondo todo mundo. Tem gente que fala por aí que o propósito é ensinar, que o propósito é mudar vidas, que o propósito é nananã. Aí você vai lá, manda uma pergunta pelo direct, a pessoa vai e te ignora. A pessoa nem te responde. Isso para mim não é propósito de ensinar. Quem tem propósito responde a todo mundo. E eu faço questão de responder a todas as pessoas que me perguntam. Eu respondo sim, eu acho que isso é super importante. Eu acho que essa conexão com a gente é que traz realmente o meu propósito, que é ensinar e garantir que você tenha a sua dúvida esclarecida. Então, eu estou 100% aberta aqui para isso, ok? Deixa eu ver aqui, tem mais uma pergunta. Todas as empresas precisam de contabilidade, assim como o restaurante precisa de alimentos. Exatamente, eu vi que tem um Trem Bom aí, que é um restaurante que está me acompanhando sempre aí, que eu notei, acho super legal também. É isso, gente, toda empresa vende. Essas 7 dicas que eu dei, que eram 6, e eu entreguei mais uma, são dicas fundamentais para o processo de vendas de vocês, para que vocês tornem-se vendedores de verdade. Aquele vendedor sem lábia, aquele vendedor sem empurrar, aquele vendedor que quer realmente atender a necessidade de gerar uma solução para o cliente, tá? Eu vou me despedindo por aqui. Agora eu tô vendo que tá todo mundo entrando aqui. Gente, agora eu tô indo embora. Essa live, ela vai ficar, tá? Ela vai ficar aqui por mais 24 horas. Vamos ver se eu vou conseguir salvar. Jana, beijo, lindeza. Obrigada, tá? Obrigada a todos aí pela participação. Amanhã eu vou fazer outra live. Eu ainda não defini o assunto. Se vocês que estão aqui querem sugerir algum assunto, esse é o momento. Manda para mim via direct. Eu tô 100% à disposição, tá? Vendedores, compartilhe o bem, que o resultado vem. Bora vender de verdade todo mundo, ok? Beijo, beijo, beijo para todo mundo. Obrigada pela participação. Até amanhã, se Deus quiser.